para começar, você pode pegar um balde aí que você tem, um baldezinho bem velho, tá? Para fazer esse projeto. Eu vou utilizar essa bacia só para demonstrar o ponto da areia. Você vai colocar um pouquinho de areia, tá? Peneire a areia antes. Você vai colocar um pouco de água. E vai misturar. O ponto é esse aí, ó. É o ponto de você conseguir moldar, tá? Fazer uma bolinha, enfim. Se não for dessa forma, ele até dá certo com areia sem molhar, sem nada, mas, né, corre o risco de você só ter trabalho jogado fora. Agora a gente vai fazer bastante, tá? Lembra do ponto que eu demonstrei. Você vai preencher esse balde com essa areia, só que você vai ter que compactar ela. Então você vai colocar um pouco e pressionar para baixo. Você vai compactar ela, para que ela não fique com nenhuma falha, nem buraco, nem nada do tipo. Você pode utilizar isso se você quiser alguma outra coisa para deixar ela bem compacta, bem compactada, né, no caso. Então você faz uma camada e compacta. Ó. Você pode fazer com a mão mesmo, se você quiser, sem problema, com a seu critério. Como eu fiz ela no chão, tá? Ou de qualquer outro lugar que você coloque, faça. Eu vou colocar um plástico nela. Você também pode colocar um pedaço de madeira em cima na hora de virar, tá? Como a madeira já está em cima da mesa ali, ela é um pouco não muito confiável, eu vou colocar um plástico e vou colocar em cima da mesa. Para tirar, para desenformar, dá umas batidinhas do lado com um pouco de paciência, tá? Porque senão na hora que você puxar vai quebrar tudo, você vai ter que fazer tudo de novo. Então vai girando ela, bata embaixo dela, dá uma pressionadinha e com calma você consegue tirar. Olha lá, tá vendo? O mais importante é que ela fique o mais perfeito possível dos lados, tá? Olha lá, ele tem que sair com o formato do vaso. Ficou um pouco de areia ali no fundo, eu vou pegar e vou colocar em cima para tampar aquele buraquinho que ficou. Tá? Olha lá, tirei outro pedaço de alguma coisa que estava na areia, então você peneire a areia, tá? Não faça essa burrada que eu fiz. E o próximo passo agora é um passo mais simples, mas também um dos mais importantes. Você vai fazer uma nata de cimento. A nata de cimento você faz com um pouquinho de cimento e água, tá? Deixa ela no ponto mais cremoso. Eu gosto de deixar no ponto mais cremoso. Tem gente que gosta de deixar no ponto mais líquido. Enfim, aí fica a seu critério, tá? Misture bem, olha lá. É água e cimento. Aí você vai jogar por cima, tá? Você vai jogar dessa forma aí por cima. E aí com uma espátula, uma colher de pedreiro, enfim. Qualquer coisa que você tem aí, você vai moldar. Com cuidado, tá? Porque embaixo ainda é areia, então se você mexer muito forte ou apertar muito, fazer muito rápido, pode ser que ele comece a quebrar e aí, meu filho, pode jogar tudo fora e começar de novo. Então lá, com calma, ó, você vai espalhando a areia em volta de todo o molde. Deixando aí mais ou menos um dedo de espessura. Você vai ter que fazer isso em torno dele todo, tá? Não pode deixar espaço sobrando. Isso aí serve para impermeabilizar, tá? Porque se você passar o cimento por cima direto, pode ser que aconteça aquilo que eu acabei de falar. Você vai passar o cimento e ele vai começar a quebrar em volta. Você vai poder pegar tudo que tá em cima, misturar de novo e rebocar a parede, porque não vai adiantar nada você tentar consertar. Você vai fazer ele inteiro, ó. Eu fiz mais um pouquinho, tá? Eu não gosto de fazer muito assim, porque depois sempre sobra. Tudo bem que eu sempre aproveito, mas como eu tava com um pouco tempo, eu não queria ficar fazendo isso o tempo inteiro. Então eu fui fazendo aos poucos. Quando eu vi que deu, não fiz mais. Tá vendo? Você passa todo em volta dele. Tá vendo? Preenche todos os espaços. E sempre com calma, tá? Nada de desespero.
Ó, depois que você passou em tudo, esse é o resultado que você vai ter, ó. Não tem problema que ele fique assim feinho, cheio de risco, porque ainda vai vir uma outra camada por cima. Vocês podem notar que lá embaixo está começando a sair a água, aquela mesma água que estava antes da gente virar o balde, também não tem problema. Você simplesmente vai pegar um pouquinho de areia, tá? Seca, e vai jogar em volta do seu vaso. Joga em volta de tudo. Não é só onde está vazando. Você joga, faz uma... cerca o vaso inteiro, tá? Não tem problema que acerte as paredes do vaso, enfim, só joga em volta. E aí depois você vai pegar uma espátula, a mesma espátula que você passou a nata de cimento, e vai dar uma rebocada em volta, pegando essa areia e jogando ela pra cima, pegando a areia e jogando ela pra cima. Olha lá, ela vai ficar dessa forma aí, ó. Ou seja, fazendo isso ela para de sair aquela água por baixo. Tá? Porque se você deixa vazando água, ele vai criar buracos, depois você vai ter que tampar, enfim, é complicado. Para fazer o furo, né, para vazão da água, eu só vou fazer um, até porque é cimento, né, ele absorve a água, enfim. Mas eu vou fazer um mesmo assim. Tá? Você pode pegar um pedacinho de cano, fazer bem no meio, devagar, ó. Aí você puxa, ó, já dá pra ver a areia lá no fundo, você já fez o buraco. Esse é o único que eu vou fazer. Para fazer o pé, os pés, né, eu vou dar uma dica. Você pode utilizar aí algum potinho que você tenha, isso aí, colocar cimento dentro, né? Tem que ser alguma coisa que você consiga colocar cimento dentro, ó. Tá vendo? Algum outro potinho de planta, uma tampinha de garrafa. Aí você escolhe se você quiser fazer com 4 pés ou 3. Olha lá, potinho de iogurte, fica a seu critério. Com aquele cimento que sobrou, né, aquela natinha de cimento, eu vou fazer um vasinho, tá? Coisa simples, pegar um pote, preenchi ele, bati um pouco, né, para ele tirar as bolhas, e aí coloquei um outro pote por dentro e coloquei um peso embaixo. Normal, né? Nunca jogue fora, tá? Sempre tenta aproveitar. Para fazer rebocar o vaso agora, né, eu vou fazer 2 por 1, 2 medidas de areia, uma medida de cimento. Eu vou utilizar também água e cola. A cola serve também para impermeabilizar, tá? Você vai misturar bem. Depois que você misturou bem, você vai pegar o mesmo potinho, tá? Coloca um pouco de água e um pouquinho de cola, mexa, tá? Dilua bem a cola. Depois você joga lá na massa e mistura mais um pouco, até dar o ponto que você geralmente consiga trabalhar legal, tá? Essa é uma dica iniciante que eu poderia ter feito, mas não fiz porque eu não quis. Você vai pegar uma fita métrica aí, tá? Em volta dele você vai medir mais ou menos aí 1 centímetro, tá? Com uma caneta, ó, você coloca bem na base, e aí com uma caneta você vai marcando 1 centímetro em torno de todo o vaso, tá? O que significa isso? Para que serve isso? Para você, quando estiver rebocando o vaso, você não deixar um lado maior do que o outro, tá? Olha lá, tá vendo? Você vai marcar 1 centímetro e depois que você marcar todo em volta dele, você vai fazer um círculo com a própria caneta. Usa uma caneta aí que não saia com água, umidade nem nada do tipo, tá? Que senão você vai se perder. Depois que você riscar, ele fica assim. Como essa daí é uma marca-texto, eu nem preciso dizer que ele saiu, né? Se você fizer um vaso muito grande, com molde muito grande, eu aconselho você passar um pouco de arame em volta antes de fazer esse passo aí. Você passa uma camada, depois você passa o arame, depois você passa outra camada. E aí depois é só você rebocar. Coloque aquele pedacinho de cano que você utilizou para fazer o furo, ao menos que você tenha feito o furo com uma faca, enfim. Se você fez com cano, você coloque o cano de novo lá em cima e comece a passar o cimento em volta para não ter que fazer outro furo, tá? E aí simplesmente você vai pegar a sua colher de pedreiro e vai rebocar o vaso. Tá? Não tem problema se ele ficar com uns riscos, enfim, que depois você acerta. Agora, se você conseguir acertar o vaso
deixar ele retinho, lisinho na própria colher de pedreiro, parabéns. Bom, depois desse passo, você vê que eu já finalizei ele em cima. E você pode notar que lá em cima dele, onde está o buraco, né? Que na teoria é a parte de baixo. Bom, vocês entenderam. Tá mais liso. Para deixar dessa forma aí, ó. Ela tá vendo? Tá mais lisinho, ó. Tá mais uniforme. Você vai pegar uma esponja seca, pode ser esponja de cozinha mesmo. E você vai passando devagar, tá? Espera secar um pouco. Espera uns 20 minutinhos depois que você passou essa camada de cimento. E com a própria esponja você vai arrumando as irregularidades do cimento, tá vendo? Ó, tampou o buraco ali e você passa em volta dele todo. Se você deixou passar muito tempo, tipo umas 2 horas, enfim, molha um pouco o vaso e depois você passa a esponja. Então é bom que você não deixe secar tanto, tá? Então depois vai ficar mais difícil de você fazer isso. Olha lá. Ali eu não passei, em cima eu passei, então dá pra ver a diferença. Bom, se você fez dessa forma, esse é o resultado que você tem, ó. Ele fica mais uniforme, tá? A esponja utilizada. E esse cimento que sobrou, a gente vai fazer os pés dele. Os pés, ele tem que ser feito logo após esse processo, tá? Porque depois pode ficar um pouco ruim de você conseguir colocar. Eu vou colocar esse pote de iogurte, eu até poderia utilizar eles inteiro ali em cima, ó, dessa forma aí, ó. Só que eu acho que o vaso é muito pequeno para deixar ele inteiro. Vai ficar os pés muito grandes, ao menos que você queira, né? Então eu vou optar fazer de outra forma. Eu vou cortar eles no meio, tá? Você pode medir se você quiser certinho, tá? Só que eu vou cortar ele bem no meio. Vou cortar na linha ali, azul, mais clara. Você vai pegar seu melhor estilete, tá? Tem que ser o melhor que você tem. Tipo esse aí, ó. E aí você vai cortar onde você marcou, onde você quer. Vai sobrar essas tampinhas aí, ó. Só que eu não vou utilizar essas tampinhas aí. Eu vou utilizar a parte de baixo. Aí fica a seu critério, como eu falei lá atrás. Você vai fazer os pés da forma que você quer. Tente deixar eles o mais reto possível, tá? Lógico, você não vai ter um estilete inútil igual o meu, mas se você tiver um estilete bom aí, você vai conseguir cortar eles bem retinho. E aí, simplesmente com aquela massa que sobrou, você vai colocar ali dentro desse potinho aí, ó. Tente deixar eles bem centralizados. Tente se guiar pelo buraco que tá ali no meio, tá vendo? Para ele não ficar balançando, enfim. Se o seu vaso de cimento já estiver seco, você demorou muito para fazer esse processo, você molha um pouco dentro ali, tá? E aí você vai pegar a massa que sobrou e vai colocar dentro dos potinhos. Tá? Não é só jogar, você vai ter que colocar dentro do potinho e vai ter que pressionar para ele compactar também, para ele não ficar com falha, com buraco, enfim. E aí você vai fazer o processo nos 3, ó. Você compacta bem, você pode utilizar uma espátula menor, enfim. Tia, ó, esse é o problema de você não peneirar, tá vendo? Não seja estúpido e peneire sua areia. Pra você não ter que ficar tirando as pedras depois ou estragar o seu projeto por causa de uma pedra. Tá vendo? Eu tô pressionando bem pra ele não ficar falhado depois que eu tirar o molde, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é um vaso simples, tá? Não é texturizado, nem nada do tipo. Ele é um simples vaso. Tá? Que você pode pintar depois, enfim, os vasos mais complicados a gente vai deixar mais lá pra frente. Bom, depois de 2 dias aí, eu deixei secando bem, tá? Você vai tirar, né, o molde do seu pé, do pezinho do vaso. E no meu caso ficou dessa forma aí, ó. Você pode fazer uma natinha de cimento em um pincel, dá pra preencher os buracos. Tá, que ficou. Você pode também utilizar uma lixa, só que lixa vai demorar mais, né, acredito eu. Você pode lixar o vaso inteiro também,
Se for o caso, vou passar uma natinha de cimento também no vaso inteiro. Também fica a seu critério. Esse é um vaso cru, né? Pra você fazer com ele o que você quiser depois. Já é diferente daqueles de já texturizado, que você tem que texturizar eles antes de finalizar. Aí eu virei o vaso. Ficou bonitinho, com os pezinhos bem simplesinho. A nossa areia compactada aí, ó. Você também pode lixar em cima ali, ó, pra tirar alguma imperfeição, enfim. Tá vendo? A areia ficou bem compactada, ó. Você vai tirar essa areia agora. Em volta desses vasos é bem comum, tá? Eles ficar com essas areias aí, ó. Se você pegar uma escovinha, alguma coisinha aí e esfregar, você vê que ele vai começar a sair. Eu só tô esfregando aí pra demonstrar. Eu não tiro, porque quando você colocar a terra, né, pra você plantar, ele vai ficar com esse areia aí, vai misturar, nem vai dar nada. Então a gente vai plantar, vou colocar só um pedacinho de TNT lá no buraco pra não vazar a terra por baixo. Essa daí é uma terra que a gente deixa... terra velha, né, que a gente deixa no sol pra matar bicho, enfim. Então a gente sempre reaproveita. Vou colocar um pouquinho de adubo. É uma mistura bem simples, tá? Um pouquinho de adubo, um pouquinho de farinha de osso. Eu utilizo praticamente em todas as nossas plantas essa farinha de osso aí, eu gosto bastante. E vou utilizar também mais um pouquinho de terra, tá? Misture bem. Preencha o fundo do vaso, tá? Eu retirei essa plantinha nossa aí, eu comprei ela, tá 1 ano e meio já nesse mesmo vaso, tá vendo? Tá até compactado as raízes dela. Colocar bem no meio, tá? Deixando espaço dos lados. Vou nivelar bem, para que ela não fique para cima do vaso. E aí é só você preencher com terra dos lados. Não tem muito segredo não. Uma plantinha que eu gosto muito. Tá aí 1 ano e meio com a gente, já no mesmo lugar, sempre dando flor. Eu não sei o nome dela não, vou pesquisar o nome dela e vou fazer um tour no nosso quintal com as nossas plantas. A gente tem um quintal 5x5 ou 4x4, tem mais planta do que espaço. Aí, ó. Aí ficou dessa forma aí, ó. Com vaso simples, como eu falei, ele é o primeiro vaso que eu faço de cimento. Já fiz uns menores, tá? Mas esse maior assim é o primeiro. Depois a gente vai fazer outros tipos de vaso bem maior do que esse. Porque tá vendo? Eu tenho uma Comigo Ninguém Pode lá atrás que tá num negócio de água. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais.